Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista. Hoje, o assunto aqui, nós vamos falar aqui com o advogado criminalista, também secretário de Segurança de Arujá, Carlos Roberto Vissec. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 97569-1373, 97569-1373, ou se você preferir, você deixa a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Doutor, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite para estar aqui no programa. Eu queria que o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Muito boa tarde a todos os internautas e ouvintes da rádio. É uma honra poder participar aqui do programa com vocês e tentar esclarecer a todas as pessoas qualquer dúvida possível dentro da área jurídica. O doutor Carlos estava brigando comigo que eu estava chamando ele de senhor, né? Então eu vou tentar não chamar ele de senhor. E antes de começar as perguntas, que a gente vai falar um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal, prisão em segunda instância e outros assuntos, eu queria que o senhor falasse um pouco, já pequei já. Queria que você falasse um pouco da sua carreira. Eu vi aqui que no seu currículo, de 319 júris que foram defendidos, né? 315 foram de êxito absoluto aí nesses processos. Isso aí é um pouco de fofoca da sua amiga, né, que deve ter te passado essa informação. Eu não gosto muito de falar quais foram a quantidade de júris que eu tive sucesso. Mas, assim, tive a honra de participar de 319 plenários de júri em toda a minha carreira. Eu tenho 34 anos formado já e há 25 que eu sou professor universitário de Direito. E a experiência do júri é uma experiência ímpar, né, um momento único na vida do profissional. Eu estou há 2 anos e meio sem entrar em plenário, né? Resolvi por vontade própria segurar um pouco. E hoje eu me dedico, além da advocacia, também para ensinar os alunos a fazerem júris, né? Assim, no primeiro semestre eu já coloco os alunos para fazer júri no caso real, dentro do fórum. Mas, assim, tive a felicidade de poder fazer 319 júris. O senhor dá aula na Unisus, né? Hoje na Unisus e em São Paulo, na Universidade do Brasil, na Unicapital. Antes da gente começar a entrevista, estava comentando sobre um caso que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal. Sim. Que uma advogada, ela chamou lá os ministros de vocês, né? Sim. Existe uma formalidade grande no meio jurídico, né? Que eu acho que você ensina lá para os seus alunos. Queria que você comentasse um pouco como que é esse... O curso de Direito é um curso extremamente formal, né? Tanto é que nós, advogados, por exemplo, sempre de terno e gravata, as advogadas com traje social. Então, assim, numa audiência você tem que tratar tudo com formalidade. Você tem a hora de falar, a hora de escutar, a hora de perguntar. E eu ensino isso desde o primeiro semestre para os meus alunos, que você tem que fazer a referência ao título da pessoa, né? Aquele manto que a autoridade está revestida naquele momento. Então, por exemplo, temos juízes que dão aula conosco aqui na Unisus. Aqui na Unisus você chama ele de você, conversa como amigo. Dentro de uma audiência é Vossa Excelência, não tem como mudar esse tratamento. O curso de Direito é um curso formal, é necessária a formalidade dele. E eu tento passar isso para os meus alunos. Aí você enfrenta alguns problemas de base, né, de cultura, de educação, e você tenta moldar essa pessoa para que ela perca esse hábito, porque às vezes eu não falo nem por maldade, é o hábito, né? E você tem que mudar esse hábito. Afinal de contas, você está fazendo um curso que você leva no final do curso o nome de doutor, né? Lá na audiência tem que ter a formalidade, com não tem certeza, jeito. Né? Né? O Supremo Tribunal Federal, uns 10, 20 anos atrás, ele era a Suprema Corte não era tão conhecida como é hoje, né? Hoje as pessoas conhecem o nome dos ministros. O que levou a essa popularidade, entre aspas, aí do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos? Facilidade hoje de comunicação, essa é a primeira coisa, sob a minha ótica, que isso acontece. Essa facilidade faz com que as pessoas fiquem mais atentas. Um momento político, que foi um momento muito difícil para o país, que todo mundo começou a se interessar. E, infelizmente, às vezes, algumas notícias que você leva as pessoas para um lado, leva as pessoas para o outro. E eu costumo falar para os meus alunos, Edgar, que a parte mais difícil do direito é o julgamento. Então, quando você tem no Triângulo da Justiça, você tem o juiz, né, que é aquele que julga, o autor e o réu. O autor, geralmente, é aquele que acusa, e o réu é aquele que se defende. Quando você está na parte de baixo como aquele que acusa, está bem definida a tua posição, vou acusar. No outro lado, do lado contrário, você tem a outra posição, eu vou defender. E a parte mais difícil é a parte de julgamento.
E aí fica um monte de informação distorcida, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Nesse caso específico, a gente vai entrar no assunto da prisão em segunda instância, um monte de confusão. E aí eles transferem esse julgamento a uma vingança privada, uma vingança particular. E isso não pode acontecer com o operador do direito. O operador do direito, no momento que ele está aplicando, interpretando a lei, ele tem que ser completamente neutro. Ele não pode vir regado de fanatismo, ele não pode vir regado de paixão, ele não pode vir regado de ódio, ele tem que ser imparcial. Então, a figura que você espera de um juiz, de um operador de direito, é uma pessoa sensata, uma pessoa sem qualquer mácula, sem qualquer preconceito para fazer um julgamento. Que é isso que eu tento passar para os meus alunos, para que esse primeiro momento ele se centralize para poder interpretar o direito com a maior calma e maior conhecimento técnico possível. Não apaixonado. Apaixonado, toda vez que o ser humano apaixona no mais amplo degrau das emoções, ele faz besteira. É mais ou menos isso que a gente tenta passar para os alunos. Prisão em segunda instância, eu queria que o senhor falasse um pouco. O Supremo Tribunal Federal, ele deveria estar julgando esse assunto? Deve estar, sim. Para mim, está perdendo tempo. Eu vou te explicar bem simples. Eu me formei no meio do regime militar. Eu concluí o curso em 87, no final do regime militar. Quando eu ia para a sala de aula, operadores de direito falam com muita dificuldade. Usam muitos sinônimos, expressões difíceis. E eu passei 5 anos na faculdade sem entender absolutamente nada. Perdido. Me formei, comecei a trabalhar com dificuldade, com 21 anos eu comecei a advogar. E depois de alguns anos me convidaram para dar aula. E a minha proposta para dar aula era a seguinte: ou eu falo de uma maneira que as pessoas entendam, pelo menos no começo, para depois você começar a vir com esse lado formal que a gente começou a nossa conversa hoje, ou vou ser mais um que vou passar aqui, vou falar durante um semestre, 2, 3, 4, e os alunos não vão me entender. E é mais ou menos isso que eu aplico na minha vida e trouxe isso para o meu lado profissional. Os meus amigos profissionais falam assim, o VSEC é completamente cirúrgico. Eu sou objetivo no que eu falo, então eu vou para cima e faço o corte, que é o que eu vou tentar fazer para os teus ouvintes aqui e internautas. A discussão do Supremo é bem simples, muito simples. Existem algumas ações que você pode entrar no Supremo Tribunal Federal. Essa que está em discussão agora, e isso deixando claro para todos, não tem partido, não é solta Lula, prende Lula. Mesmo porque a discussão do Supremo começa antes da prisão do Lula, que foi em abril de 2018. A discussão começa atrás. Essa ação que está sendo discutida agora é uma ação declaratória de constitucionalidade. Você fala assim, a pessoa já não começa a ficar meio perdida. O que significa uma ação declaratória de constitucionalidade? Os ministros do Supremo vão julgar se esse ponto é constitucional ou não. Só isso. Qual que é o que dessa questão? É o artigo 283 do Código de Processo Penal. Então, entraram com uma ação e perguntaram o seguinte para os ministros. Senhores ministros, o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional ou é inconstitucional? Porque o Supremo é o guardião da Constituição. É essa a pergunta que está sendo votada agora. Não é a pergunta se Lula vai para a cadeia, se Lula sai da cadeia, se Lula fica, se Lula não fica. É apartidário. Apartidário. Então, se você me permite, eu vou ler o 283 para que as pessoas entendam. O 283 do Código de Processo Penal, peço licença pela leitura, diz o seguinte: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Está bem claro aqui, ninguém poderá ser preso antes do trânsito em julgado. Essa é a votação. Ponto. E aí vai-se para a Constituição Federal, que é a mãe das leis. Essa aqui é a lei menor e a mãe das leis é a lei maior. Qualquer pessoa, mesmo quem não faz o curso de Direito, sabe que a Constituição é a mãe das leis. E aí nós vamos para o artigo 5º, que é a garantias de direitos fundamentais, e esbarramos no inciso 57, que é o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado sem trânsito em julgado de juízo competente. Não tem o que se discutir. Então é claro isso. Olha, se a pessoa estiver ainda transitando no processo, isso quer dizer trânsito em julgado, está no trânsito, está andando no processo, já pode recorrer. Não pode ser preso. Pode ser preso como? Flagrante dele, está em flagrante, prendeu, 301 do Código de Processo Penal.
prisão preventiva, 312 do Código de Processo Penal. Aí é uma outra situação. Vamos pegar um exemplo do Lula. O Lula passou o processo inteiro em liberdade. Não é constitucional para ele ter a prisão decretada na segunda instância, que é isso que vai ser votado. E vou te falar a minha modesta opinião. Se tivermos ministros sensatos, a prisão de segunda instância cai. Porque ela é inconstitucional. Muita gente fala é imoral. É imoral. Aí nós vamos ter que resolver de uma outra maneira. Vamos abrir uma nova constituinte, fazer uma nova Constituição Federal, e aí a gente muda esse princípio da presunção de inocência. O que nós não podemos fazer? Que é a briga dos operadores do direito. É deixar que qualquer um ou qualquer autoridade mude o artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais. Porque senão, Edgar, daqui a um ano, entra alguém lá e vai cortar o direito de locomoção do cidadão. Bem-vindo ao AI-5 de volta. Isso não pode acontecer. Então, o erro imoral, deixar isso claro para todos, é lá na Constituinte. É lá na Constituinte de 88. Se lá se tivesse pensado que a prisão de segunda instância era constitucional, devia ter se posto lá. Não chegar e começar a mudar isso, porque aí nós estamos correndo um risco muito grande. Nós vamos colocar, que é o que todo mundo fala, 18 mil presos na rua, 17 mil e pouco, que é um número que está aí de segunda instância preso. Aí eu passo uma informação, não sei se vocês sabem, os ouvintes sabem, nós temos 200 mil mandados de busca hoje, para prender gente no Brasil. Coloca esse povo aonde? Então o direito penal ele não pode ser o bueiro da sociedade, onde você faz tudo errado e joga tudo aqui que se vira. Tem uma discussão que as pessoas fazem em relação à prisão em segunda instância, ela só é possível pelas pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo. Não necessariamente. Não necessariamente. É lógico que se você tiver um poder aquisitivo, você tem como obrigar e fazer os recursos subirem. Olha o nome do negócio, recurso. Recurso significa o quê? Você vai mudar o curso daquilo que está andando. Então, qual que é o risco? É muito bonito falar isso, Edgar, quando não se trata de gente da tua família. Quando não é seu filho que está preso, seu irmão que está preso. Quando é uma pessoa que você tem aquela chamada vingança particular que você quer contra ela, um ódio que você tem contra ela. Porque tem as defensorias também, né? Que fazem esse trabalho. Né? Faz um trabalho lindo. A própria OAB tem um convênio com a defensoria. É isso que eu ia perguntar, existe na Lógico que o advogado profissional é uma outra história, advogados caros, né? Que é o que acontece com a maioria. Que no Brasil tem um jargão que só pobre que vai para a cadeia. Né? As pessoas com poder aquisitivo vão contratar advogados que sabem mexer com os recursos. Mas a gente não pode fazer essa transferência de vingança para guardar os direitos e garantias fundamentais. Isso tem que ficar muito claro para todos. Não podemos mudar o artigo 5º assim, à mercê de qualquer coisa. Teve alguns votos agora, né, que está nesse julgamento, que é a mutação do direito. Realmente o direito ele é mutável, mas não no artigo 5º. Não naquilo que nós tratamos como causa. Qual que é a sua expectativa em relação à votação? Que não vai passar, que a prisão de segunda instância vai cair. Vai cair. Teve um julgamento errado do Lula, né, no HC do Lula, que não era para votar isso. A ação certa é agora. Tem que votar agora. Então vamos declarar que o 283 do Código de Processo Penal é constitucional ou inconstitucional? Na minha ótica, e na ótica da grande maioria dos juristas que preservam a Constituição Federal no artigo 5º, é inconstitucional. Essa votação que está sendo feita no Supremo, ela também é um pouco política, né? Porque é um pouco subjetivo a visão de cada ministro, né? Infelizmente o direito trabalha com a pressão política, né? Pressão política, pressão da mídia. Você é jornalista, sabe até melhor do que eu. O direito ele trabalha com isso. Então aí vai na interpretação de cada um. Se ele pensa ou se ele age influência do povo. E aí é o que eu te falei no começo da nossa conversa. O juiz, na minha concepção, desde que eu aprendi o direito, ele tem que ser imparcial. Ele vai olhar e sobre a ótica dele, ele vai ver o que ele acha que ele tem que fazer. Esses episódios da Vaza Jato, né, que foram divulgados aí, essas conversas do juiz, né, que tem que ser imparcial, com os procuradores da Lava Jato. Sim. Qual que é a sua opinião? Mesmo problema. Juridicamente falando, não vai dar em nada, porque a teoria dos frutos da árvore envenenada é uma prova ilícita que você está em jogo. Então, juridicamente falando, não dá em nada. Imoral. Não anula nenhum. Imoral, completamente imoral. Então, temos que separar esse lado. Infelizmente, nós temos que separar esse lado. O que vai acontecer? Não poderia ter esses diálogos. Nada.
É um absurdo, porque se você tem o triângulo da justiça, e eu acabei de te falar que o juiz é imparcial, como é que um juiz fica com uma parte? Porque nada mais é do que uma parte. Ele é uma parte da acusação, em conversa particular e direcionando aquilo. Então, se tivesse uma prova lícita, todos os julgamentos feitos dessa maneira estariam nulos, porque você está com um juiz completamente imparcial. Seria mais ou menos, fazer uma analogia, um jogo de futebol, onde você tem um juiz totalmente direcionado para um outro time. Está errado. Fazendo uma dobradinha. Mas uma dobradinha com o time. Então, um impedimento ele não dá, pênalti ele dá toda hora contra o time adversário. É isso que não pode acontecer. Nada mais é do que isso. É simples, é exatamente assim. Bem simples desse jeito. O nosso amigo juiz, ele tem que ser regado de imparcialidade. Então, é o que acontece às vezes você vê no Supremo. Ah, porque o escritório de advocacia do irmão do ministro está aqui. O que ele tem que fazer? Se ele é um juiz correto? Ou um ministro? Quem sei? Eu estou suspeito, eu não posso porque eu tenho um lado emocional envolvido. Por isso que tem a suspeição do juiz. Quando ele está ligado com a parte, ele mesmo tem que se declarar suspeito. Não precisaria uma parte... Ô juiz, você é suspeito aqui. Ele devia falar, eu estou suspeito, eu não posso julgar. É possível um juiz julgar um caso de uma mãe dele? Não pode, ele está suspeito para julgar. Lógico que ele vai direcionar para a mãe. E é o que às vezes os juízes não fazem. Entendeu? Agora, anular o julgamento é muito difícil, né? Não vai, porque a prova é ilícita. Nós temos uma coisa no mundo, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, se você pega seria uma prova que não vale. Ela não começa tem... ilícita, ela vai ilícita até o final. É uma teoria que veio dos Estados Unidos, França, Europa. E é o caso aqui. Nós temos uma prova ilícita. Se essa prova tivesse sido pedida por um juiz, aí anularia tudo. Está tudo nulo. E se deixando claro novamente. Juridicamente falando, não vai anular. É imoral? É. Só que isso a gente sabe todo dia. A gente passa por isso no fórum. A gente vê a imparcialidade, às vezes, aflorando de magistrados que não é bom, né? Não é legal para o ordenamento jurídico isso. Em relação à lei de abuso de autoridade, né? Você tem acompanhado aí, o que você pode dizer sobre a lei de abuso de autoridade esse assunto aí? Eu sou contra, eu acho que, infelizmente, juízes têm que ter a sua força, né? As autoridades têm que ter o seu poder, e aí tem que ser um problema de educação, né? O juiz tem que saber, como eu acabei de falar, quando ele é suspeito, ele tem que sair, ele tem que saber até onde ele vai, ele tem que ser uma pessoa educada, né? Ele tem que ser uma pessoa sensata, que é isso que a gente espera no juiz. Na época que eu me formei, os juízes, você tinha eles como uma pessoa diferenciada, calma, tranquila. Mas hoje não sei o que acontece. Não sei se é berço, não sei se é vaidade. Você tem que ter juiz sensato, tem que ter juiz imparcial. Porque senão vem aquela história que agora é moda falando, porque o direito é cheio de modinha, insegurança jurídica. Insegurança jurídica nada mais é do que você pegar uma pessoa que julga alguma coisa sua e você olha para ele e fala, esse cara não tem condições de ser nada, quanto mais de julgar alguma coisa minha. O resumo da ópera é isso. Isso é insegurança jurídica. O fato do Moro ter julgado o caso Lula e depois ter ido para ser ministro também é uma coisa que o senhor, então... Não concordo. Eu acho que assim, ele julgou, esquece a prova ilícita lá do Dallagnol, não esquecer disso. Galgou um degrau na vida dele. Queria ser ministro da Justiça, foi ser ministro da Justiça. Largou um cargo importante, o juiz federal não é qualquer um que passa num concurso desse, dificílimo de passar, e foi para ministro da Justiça. Eu não vejo, no meu conceito, não vejo nada de imoral. O que eu vejo de imoral, não contra o direito, foi a conversa com o Dallagnol. Se é que ela é verdade, eu não posso julgar, eu só ouvi dizer, eu não tenho acesso ao... E isso o operador tem que fazer. A mídia traz alguma notícia, você não pode fazer um juízo antecipado de valor. Você tem que ouvir o outro lado. Sim. Você tem que saber a prova. Nós trabalhamos com prova, não trabalhamos com achismo. Né? Tanto os operadores quanto os julgadores. É com prova, não com achismo. Eu acho, se for para achar, vamos achar os 6 números da Mega Sena, todo mundo ficar rico, né? Eu queria que você, ainda continuando nesse assunto aí, depois a gente vai passar para outro, em relação à lei anticrime, o pacote de lei anticrime do Moro, eu queria que o senhor comentasse, e da excludente de ilicitude. Quanto aos policiais, além mais agora com o secretário de Segurança, eu até que concordo em algumas coisas. Mas o problema da lei maior é a execução provisória da pena. Você tem hoje, por exemplo, alguns degraus para você subir. A execução provisória da pena é a discussão do Supremo e eu sou contra. Eu acho que é inconstitucional. Pode ser que outros achem que é constitucional. E eu quero deixar mais uma vez claro, separem, por favor, aqueles que estão nos assistindo, do lado imoral do lado jurídico. Imoral é uma situação, juridicamente a lei
A prisão em segunda instância, infelizmente, é inconstitucional. E ele tem execução provisória da pena. Então, vamos lá. O indivíduo vem, é condenado na primeira instância, né? Condenado na segunda e fica preso. Da segunda para a instância superior, fica 2 anos lá para julgar, hipoteticamente. Na terceira instância, absolvem ele. Aí eu pergunto, para você e para os internautas, quem paga os 2 anos dele preso? Quanto custa um inocente na cadeia um dia? Ah, mas se eu não conhecer, pode ficar 10. Se for esse povo que eu quero que vai preso, pode ficar 100. Tudo bem. Mas se seu pai estiver preso lá um dia ilegal, como é que você se sente? Seu filho estiver preso um dia ilegal. E aí você tem que cair no sistema penitenciário, né? O sistema penitenciário brasileiro é o caos. É o fim dos tempos. Então, comecei falando com você que nós temos 200 mil presos com ordem de prisão, hoje. Pega esses 200 mil e joga no sistema penitenciário. E presos tem quantos? Deve ter uns 200 mil, quase 200 mil no Brasil? Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, né? Terceira maior do mundo. Sem qualquer nada de dignidade humana, com raríssimas exceções. E aí o sistema penitenciário não se constrói presídio, não se dá dignidade, não se dá nada. E o fundamento da pena o que é? Você quer fazer da pena um calabouço ou quer fazer uma ressocialização? Porque hoje é um calabouço. Hoje, cela que cabe 10, você coloca 50. Então, assim, é muito difícil essa discussão. Então, no pacote dele, da provisão, da execução provisória da pena, completamente contra. Completamente contra. Se eu fosse juiz, eu seria contra. Não é que eu sou... ele está falando isso porque ele é advogado criminalista. Antes de ser advogado, eu sou professor universitário. Então, assim, não adianta eu externar uma opinião como advogado, advogado, porque aí está bem clara a minha posição. Eu sou o defensor da conversa. Aqui não. Eu falo como operador de direito. E é inconstitucional. E eu tenho medo de qualquer governante estourar o artigo 5º. Como eu já te disse, as pessoas que não sabem o que foi um AI-5, né, os mais velhos sabem o que foi um AI-5. As pessoas mais antigas sabem o que foi o regime militar. Então, o povo tem que ter consciência disso. O povo tem que parar com o modismo e ser um povo culto. Porque povo culto, Edgar, ninguém tira a razão. Ninguém leva. E esse é o grande problema. O povo tem que ter cultura para depois poder debater. Doutor, o senhor foi secretário de Assuntos Jurídicos de Arujá, né? Sim. Agora está na Secretaria de Segurança. Segurança. Eu acumulei as 2 pastas, agora está na Segurança. Certo. Tem muita lei inconstitucional, segundo o levantamento do Tribunal de Justiça, que são encaminhadas pelas prefeituras para as câmaras municipais, né? Sim. E acabam virando ADINs, né? Que é a ação direta de inconstitucionalidade, segundo as próprias palavras do Tribunal de Justiça, leis que não são boas, né? E como que o senhor fazia, no caso, para resolver não sei se teve algum caso em Arujá, como que é isso, né? Fazer uma lei completamente inconstitucional contra a Constituição, que é o mesmo exemplo que a gente está dando agora. Uma lei que afronta a Constituição. Vai para lá, discute e cai a lei, não tem o que fazer. É falta de argumento técnico, preparo? Falta de preparo, falta de conhecimento jurídico. Certo. Porque o direito é todo dia para estudar, né? O operador de direito que não estuda todo dia, tchau, fica para trás. E assim, infelizmente o legislativo e o próprio executivo não tem esse conhecimento e não faz por onde. E aí acaba nesse conflito de leis. Conflitou a lei, bateu na Constituição, bateu, desceu, não tem o que fazer. Nada pode ir contra a Carta Magna. E acabou. Esse é o ordenamento jurídico, esse é o Estado Democrático de Direito, é isso que a gente tem que fazer e pronto, acabou. Como é que foi sua experiência lá na Secretaria de Assuntos Jurídicos? Muito boa. Nunca tinha trabalhado no setor público. Foi um desafio grande. Quando eu cheguei em outubro de 2017, eu encontrei mais ou menos uns 5 mil processos parados. Quando a conversa com o prefeito, era um projeto de ficar um certo tempo lá e criar a Secretaria de Segurança, que eu já não tinha. Criamos a Secretaria de Segurança, acumulei o cargo, coloquei ela para funcionar. E depois fizemos o convite para 2 adjuntos assumirem. Hoje um adjunto assumiu, que era o meu adjunto na época, porque a Secretaria de Segurança requer uma atenção maior. E muitos pareceres, né, que é dado lá? Não, ela já não tinha secretaria. Uma secretaria nova, estava tudo muito parado. Hoje, graças a Deus, depois de um ano, que eu deixei o cargo no começo desse ano, em janeiro de 2019, nós estamos em novembro, nós somos referência, a Guarda Municipal de Arujá é referência. Agora, no final do mês agora de novembro, estamos instalando a muralha eletrônica, que é quase que o fim do projeto da Secretaria de Segurança para melhoria. Nós temos tudo lá hoje.
a segurança é um dos assuntos, assim, depois da saúde, é o que o pessoal mais pede, mais cobra, né? Inclusive foi assunto da última eleição geral aí, que deu vitória para o Bolsonaro, né? Sim. E na Secretaria de Segurança, como que está lá? O senhor falou dessa muralha, né? Vai ser inaugurada agora? 20 de novembro, 20 ou 25 de novembro. Nós temos tudo lá de Garuva, por exemplo. Nós temos o aplicativo 153, né, Cidadão, que é um sistema de alarme que a gente baixa nos aplicativos de vítimas da violência doméstica. Colocamos em todas as escolas da rede municipal. Então, com 3 toques no celular, o alarme já é disparado na guarda. Em 2 ou 3 minutos, a viatura já se desloca para o local para evitar qualquer tipo de constrangimento. Inclusive, semana passada, sábado agora, nós fizemos uma prisão em flagrante de uma vítima de violência doméstica, que estava com uma medida protetiva, ela acionou, em 3 minutos agora chegou num bairro lá, um pouquinho, não é tão perto do centro, mas é próximo do centro, e o indivíduo estava pulando o muro para tentar agredir a vítima, foi preso em flagrante, deu a prisão em flagrante dele por ter quebrado a medida protetiva. A guarda já é armada? Armada. Não era. Não era, agora é armada. Quando eu assumi, não era. Nós entramos com o HC, armada, fechamos o convênio. Inclusive, hoje está sendo fechado o convênio com a Polícia Federal, regularizando tudo. Então, foi carro, uniforme, stand virtual, esse aplicativo 153, o BOGM totalmente digital, rádio nas viaturas. Então, foi um projeto enorme. E, como eu te falei, a cereja do bolo é a muralha agora, né? Que é a última coisa que você pode falar, está faltando para o já. Arma não letal, viaturas novas. São quantas câmeras lá que... É um sistema de câmera com leitura de placa. São quantas? Vão ter? 28. 28 de entrada, né? Entrada e saída da cidade. Existem alguns projetos na Câmara Federal que o fato das prefeituras assumirem praticamente um pouco da segurança pública, as guardas armadas, há uma discussão de transformar a guarda em polícia municipal. Só a favor? Já existe isso? Já é assim, né? É só nomenclatura, só mudar o nome. De João para José, para mim, não muda. Como eu te disse, eu sou muito cirúrgico, muito prático, não fico com muito mimimi. Então, assim, polícia municipal, guarda municipal, sinônimo, guarda, polícia, tudo a mesma coisa. Né? Quando eu era pequeno, o guarda ali, agora a polícia ali é a mesma coisa, só mudar a nomenclatura, é muita vaidade e pouca objetividade. O trabalho já está sendo feito, né? Normal, né? Como polícia. Armado, vai, cuida do patrimônio, prende. Para que mudar o nome? Para que perder tempo com isso? Resolve a coisa, né? Faz o que tem que ser feito, que é a segurança. E a segurança é preventiva, né? Porque é muito mais fácil ser prevenir do que remediar, que é o que a gente está trabalhando já. Nós estamos tentando prevenir, fazer as coisas para que não aconteça. É mais ou menos esse o estilo do meu trabalho, sempre foi assim. Tá certo. Doutor, eu queria fazer outra pergunta em relação aos cursos de direito. Pois não. Aqui na região também, no estado, o senhor como professor, como está hoje os cursos, a qualidade dos cursos, né? Difícil. E também... É assim, tem uma proliferação muito grande no curso de Direito, um monte de lugar forma. Eu costumo falar, eu falo isso em sala de aula, inclusive, que quando eu me formei eu era doutor Vissec. Hoje, muito advogado na rua. Muito advogado na rua. Demais. O OAB hoje, para você ter uma ideia, meu OAB é de 2 dígitos. Hoje estão entregando, salvo engano, o número 430 mil. São 430 mil advogados no Estado. É demais, está sobrecarregado demais. E é uma fábrica de diploma, né? Ou você pensa assim, ou você dá um ensino com qualidade. É esse o diferencial. Porque as pessoas que adentram a faculdade de Direito, principalmente vindo nessa nova fase, né, do ensino fundamental e médio, eles não vêm maduros para um curso de Direito. E o trabalho do professor é fazer ele amadurecer. E eu sou bem rígido em sala de aula. Eu não entro em sala de aula para brincar. Minha aula é para dar aula. Um dia que não é para dar aula, eu não vou. Fica mais fácil, né? Ficar enrolando lá, eu nem vou na sala de aula. E eu brigo mesmo com os alunos. Eu não tenho não fico passando a mão muito em cabeça, não. Não estou lá para prejudicar ninguém, mas estamos aqui para aprender, iremos aprender, vamos estudar. E tento passar isso da maneira mais fácil possível. Aí invento música no primeiro semestre, faço aqueles chamados processos mnemônicos de memorização, para que eles entendam, memorizem e entendam. E aí, a partir do segundo semestre, quando eu vou subindo para os outros cursos, eu vou me tornando mais profissional possível para que eles consigam acompanhar esse lado. E tem o júri já no primeiro ano? Já faz o júri? Caso real. Porque é na prática, né? Uma coisa mais prática. Quase se matam, tem uns que choram, passam mal, sobe a pressão, mas vão fazer. E depois que passam, querem fazer de novo, porque é uma experiência ímpar, né? Eu não tenho notícia de agora, acho que no Brasil, não estou querendo ser narcisista, né?
não tem ninguém que faz júri simulado de caso real dentro do fórum no primeiro semestre, no Brasil. O único meio doido que consegue fazer isso sou eu. E assim, faço isso em 3 meses. Por exemplo, agora desse semestre nós fizemos em outubro. Tivemos começo de aula em agosto, setembro, outubro, 90 dias já está dentro do fórum. Hoje, graças a Deus, eu tenho monitores e monitoras, né, que foram fazendo os outros cursos, que me ajudam demais. Treinei que são nada mais são que alunos que passaram por mim no júri simulado, que aprenderam como faz. E ficou muito mais fácil o trabalho, mas foi um trabalho insano no começo. Foram 3 anos para aprimorar esse modelo diferenciado. E faz uma diferença enorme nos alunos. Porque a partir do momento que ele entra dentro do fórum, que ele tem que se vestir socialmente, que ele coloca uma beca, né, que ele coloca uma toga, porque eu faço juiz, né, simulado, promotor simulado, ele incorpora, né, aquilo, o que é o curso. Aí já chega para eles, ali no fórum não pode fazer barulho, aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo, entra em silêncio, sai em silêncio, aqui não é lugar de ficar bagunçando, isso aqui não é clube. Aí você já vai fazendo essa doutrina para chegar no começo da conversa que a advogada chama os ministros de vocês. Isso não pode acontecer, né? Agora, a pessoa que é tímida não... Acaba tirando a timideira lá, na marra mesmo. Timidez se tira, né? Timidez se tira. É defeito, né? Defeito se conserta. O ser humano se adapta ao meio. Se fosse nessa linha, se a pessoa mudasse para o Alasca, ela morria. Né? Então tem que pensar assim, né? O ser humano se transforma. Quem era o Edgar hoje, quem é o Edgar há 20 anos atrás? Quem era o Bissec hoje, quem era o Bissec há 30 anos atrás? O ser humano se transforma, o ser humano se supera. Nós somos a mente mais inteligente do planeta. Né? Você também é membro da Comissão de Direitos Humanos em São Paulo, né? Sim. Como que está esse trabalho aí? O que a comissão tem feito aí de diligências? Eu estou meio afastado da Comissão de Direitos Humanos, mas quando eu trabalhava, assim, tinha visita a presídio, né, e vítima, e eu sou um membro meio diferente. Eu sempre me preocupei com a família também. Né? Família das vítimas. Era uma coisa que me preocupava. E, como eu te falei, nesse momento, quando você está numa comissão de direitos humanos, que tem aquele jargão, direitos humanos de bandido. Tem esse senso comum, né? Nunca o pessoal acha assim. Eu sempre pensei em amparo a família da vítima, eu sempre pensei como se vai fazer isso, mas o que mais me incomodava realmente é a condição desumana de presídio. Por quê? Porque você tem uma história das penas no mundo, não é aqui no Brasil. Você tem o começo da vingança privada, né, onde as famílias se vingavam, matou, morre, etc, etc. Essa vingança passa para o Estado, na figura do rei, que acordava lá, falava, hoje você morre, sem direito de contraditório, sem direito de ampla defesa, também com a morte, e vem todo o processo de história da humanidade, para passar pelo iluminismo, passar pelo humanismo, para falar, não, a pena não é de morte, a pena é privativa de liberdade. Vamos tirar esse cara da sociedade, mas ele tem que voltar para cá. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Nesse aspecto, pensando nisso, como é que você põe um cara num presídio sem qualquer condição humana, tudo errado, né? De começo, meio e fim, como é que esse cara volta para a sociedade? Ele volta pior do que ele foi. Porque o Estado é omisso, né? O Estado não vai lá fazer o que tem que fazer. Construir presídio não dá voto, né? Construir presídio, aliás, só dá problema. Eu vou fazer um presídio nessa cidade, pelo amor de Deus, faz para lá. É falta de interesse. Mas tem que ter, né? É falta de interesse então, mesmo. A pena nada mais é do que você penalizar realmente quem fez alguma coisa errada para a sociedade, mas trazer esse cara, prende e volta. Porque senão mata, né? Como era antigamente. É isso que é o certo? Vamos matar todo mundo? E vem a bendita da discussão de pena de morte. As pessoas não têm noção do que é isso. Pena de morte é o caos. Né? A pena de morte, por exemplo, a palavra penitência. O que é penitenciar? Penitenciar é você entrar para dentro de você e se penitenciar pelos seus erros e tentar vir melhor. Bem-vindos ao nome, penitenciária. E as pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Penitenciária, o cara está entrando ali para quê? Para que ele se penitencie e volte para a sociedade. Senão chamava mortiária. Né? Chama penitenciária, de penitência. A pessoa tem que ir lá para encontrar Deus e voltar um ser humano melhor. Como acabamos de falar aqui, o ser humano é um ser em evolução. E aí é isso que se espera de um presídio. Não para chegar lá e voltar um bicho contra a sociedade. E acaba voltando por quê? Porque não tem estrutura. É mais ou menos isso. Tá certo. Doutor, queria agradecer a entrevista, aqui a presença. As pessoas que querem ter um contato aí, encontrar o senhor nas redes sociais ou um telefone, Facebook, só quer deixar os contatos? Tem? Não, Facebook pode entrar pelo Facebook, Instagram. Pelo mês, a gente vai falando. Tem lá? Tá bom. Tá como Vissec sempre, né? A Vissec. pessoa só me conhece como Vissec.
Tá certo. Tá bom? Eu queria que você desse uma mensagem final para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui. Estou sempre às ordens. Como eu deixei meus contatos, estou sempre pronto para esclarecer os senhores e as senhoras que estão me escutando hoje. E me desculpe ser tão objetivo e tão claro, mas eu aprendi que a gente tem que ser verdadeiro naquilo que fala. E o que eu externei hoje vem exatamente daquilo que eu consegui aprender e continuo aprendendo em 34 anos de carreira e em 22 anos de ensino superior. Muito obrigado e boa tarde a todos. Tem algumas perguntas que os internautas fizeram aqui, não deu tempo de fazer, e o pessoal elogiando também, depois eu passo algumas perguntas aqui. Deve ser alguns alunos querendo ponto de média. Não, eu tenho alguns elogios e algumas perguntas técnicas aqui. Certo. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco desse programa, e até a próxima entrevista. Obrigado.